Muito bem, ao vivaço, diretamente da província de Shizuoka, na terrinha do Sol Nascente, aqui do ladinho do Monte Fuji, mais ou menos, né, gente? Mais ou menos do ladinho do Monte Fuji, não é bem assim, a gente exagera um pouquinho, mas a gente tá pertinho aqui do Monte Fuji, eu, Carlinhos Villaronga, falando com você, aqui numa noite de outono, tá? Estava um céu maravilhoso até agora há pouco, mas 5 horas já tá de noite, mas não importa. Para você, meu querido ouvinte, cego ou com baixa visão, Carlinhos Villaronga, um homem branco, magricela, barba, cabelo e bigode curtinho, raspado com máquina. Eu uso um óculos de armação fina, retangular, tenho olhos verdes, como os dizemos aqui no Japão, um nariz alto e eu tô com fone de ouvido, um microfone aqui na minha frente, nas minhas costas, bem numa alturinha do ombro aqui o pessoal vê uns quadrinhos e no fundo uma mesa de escritório com uma tela de monitor. E é isso, deixando o nosso Diálogos Motiori um pouquinho mais acolhedor para os nossos ouvintes cegos e com baixa visão. Hoje a gente vai conversar sobre vida após burnout com a Carol Milters, autora do livro Um Passo por Dia. Coisa boa, seja bem-vinda ao Japão, Carol. Olá, Carlinhos, que conexão maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente tem esse detalhe, né, gente? Porque os nossos ouvintes, alguns estão no Brasil. Eu tenho a comunidade brasileira aqui no Japão, que são os meus ouvintes do dia a dia. E você está falando aí da Holanda, né? E que horas são aí na Holanda? Aqui agora, 12:30. Então a gente está em todas as refeições. Tem gente tomando café da manhã, tem gente almoçando e tem gente jantando com a gente. Caramba, que emocionante. Muito legal isso. Muito bem. Muito bem. Gente, eu quero lembrar você que o Diálogo Motiori é um podcast que é um espaço para a gente compartilhar vivências. Motiori é uma palavrinha japonesa que significa juntar pratos. Então, é um espaço online para partilha. Eu trago as minhas vivências, os meus saberes, eu gosto de falar isso, os meus viveres e os meus saberes. Eu convidei aqui a Carol para ela trazer as vivências dela, o conhecimento dela, e a gente quer compartilhar isso com você, ouvinte, que pode também participar desse bate-papo. Aqui, quem está acompanhando a gravação do podcast com transmissão ao vivo no canal do YouTube da Nabecast, nos canais também da Carol, você pode participar com a gente através dos comentários, mas é um espaço para a gente trocar aqui experiências. E eu tenho apoio, não estou sozinho no meu podcast, da galera do Projeto Tsuru. Muito bem, a galera do Projeto Tsuru é uma equipe de psicólogos aqui no Japão, tem também parte da equipe fonoaudiólogos, tem também nutricionistas, uma galera preocupada com o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Então, se você está enfrentando desafios com depressão, síndrome do próprio burnout, que a gente vai conversar hoje, bipolaridade, se descobrindo uma pessoa, de repente, aí com TDAH, você não sabe se é, se não é, se você desconfia que você ou um filho ou um parente tem autismo, ou mesmo você quer encarar uma jornada de autodescoberta, de autoconhecimento, não importa, entre em contato com a galera do Projeto Tsuru, tem atendimento online, atendimento presencial, atendimento em português, inglês, espanhol, japonês, enfim, tem uma galera lá que pode te ajudar. Mesmo que você seja um brasileiro com casamento misto aí, filipino-brasileiro, japonesa com brasileiros, enfim, você vai ter uma galera para dar atendimento para você e para as crianças também, tem uma galera lá especialista em crianças e adolescentes, isso é muito bom, porque a ideia é estar bem, né? E a gente tem aqui o Diálogos Motiori, esse apoio justamente por causa da nossa linha editorial, olha que maravilha isso, que bonito, né? Fala bonito, fala nossa linha editorial, por a gente falar aí sobre bem-estar, educação e direitos humanos, o Projeto Tsuru apoia aqui essa iniciativa. E não se esqueça de que o nosso podcast, o Diálogos Motiori, faz parte do coletivo Podosfera Nipo-Brasileira, que é uma rede de podcasters brasileiros aqui na terrinha do Sol Nascente. Bom, chega de introdução, já pagamos o cachê aqui. Muito bem. Carol, para quem está acompanhando essa live nos seus canais, já sabem quem você é, eles não me conhecem, mas como você é visita aqui nos canais da Nabecast, eu quero pedir para você se apresentar. Quem é Carol Milters? Então, Carlinhos, vou começar pela autodescrição, por como eu estou hoje, né? Assim, visualmente, eu sou uma mulher morena clara, eu diria, com cabelo castanho um pouco escuro, olhos castanhos, tô com uma blusa marrom, meio café claro, meio café com leite, eu diria a cor. Atrás de mim, eu tenho um cabelo longo solto, atrás de mim tem uma estante com alguns livros, os livros que eu escrevi. E
alguns livros sobre burnout, que é o assunto ao qual me dedico, e tenho uma lampadinha atrás de mim também acesa que está me iluminando. Eu acho que, acima de qualquer coisa, hoje me identifico como escritora. O resto vem a reboque. Hoje eu tenho uma dedicação muito grande e um envolvimento muito grande com o assunto de saúde mental no trabalho, síndrome de burnout, que a gente vai entrar um pouco depois. Mas antes de tudo isso vem a Carol escritora, que ela vai além do trabalho. Ser escritora, para mim, é parte de mim, é parte de como eu enxergo o mundo. Eu penso por escrito, eu sinto por escrito, eu escuto por escrito. Eu estou em reunião e eu anoto o que a pessoa fala, eu digo, eu escuto com a mão, eu penso com a mão e eu sinto com a mão. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho um grupo de apoio para pessoas que passam pela síndrome de burnout, chamado Burnoutados Anônimos, do qual o Henrique Oliveira faz parte, ele que fez essa ponte maravilhosa, ele também podcaster, participou, né, no dia do podcast, e fez essa nossa introdução. E além do grupo Burnoutados Anônimos, que é um grupo online que a gente se encontra mensalmente, eu também tenho a Semana de Conscientização do Burnout, que acontece uma vez por ano, em janeiro, junto com Janeiro Branco, que é o mês de conscientização da saúde mental no Brasil. A gente faz no final do mês um evento, e estou em vias de fazer o registro mais formal, mas assim, eu estou gestando uma organização sem fins lucrativos especializada em burnout também. Inclusive, essa é a primeira vez que eu estou falando disso em público, viu, Carlinhos? Uau! Temos aqui... Tem spoiler aqui no Diálogos Motiori. Quem ouviu aqui, ouviu primeiro. Carol, você falou que você ouve pelas mãos e você aprende pelas mãos, e como escritora eu brinco que eu amo ser podcaster porque eu encontrei uma possível profissão onde eu posso ser pago para fazer aquilo que eu amo, que é falar um monte. Né? No momento estou aqui na minha jornada como empreendedor, procurando parceiros para que seja sustentável e possa crescer o projeto, mas eu amei a questão do podcast justamente pela possibilidade de poder falar, né? E eu sou o cara que aprende falando, aprende ouvindo e gosta de falar pra caramba, então eu falei, achei o máximo. Eu falei, bom, já que o pessoal fica pegando no meu pé no trabalho porque eu falo demais, agora eu posso ter um podcast onde eu posso falar e tá tudo beleza, porque é isso que as pessoas querem, que eu fale e bata papo. Então, o podcast ele faz parte dessa minha jornada, fruto também da minha jornada, experiências de vida, né? Até por isso, Motiori, né? Trazer um pouquinho da sua vivência para os bate-papos, e me levaram para o podcast, porque eu sou um cara que fala muito, e as minhas experiências de vida me levaram para a linha editorial aí de educação, direitos humanos. Eu gosto de compartilhar, então acabou dando esse ar de direitos humanos também, por pensar no desenvolvimento das pessoas, no bem-estar, fruto aí da minha jornada. Né? E aí as pessoas que já acompanham aqui o canal, algumas vezes já ouviram sobre essa jornada, e eu imagino, até pelo que a gente já conversou, até por ter tido contato no teu livro, na verdade eu sei que a sua jornada até chegar na Carol, escritora, que está pensando uma organização sem fins lucrativos, que faz a Semana da Conscientização, que tem o grupo, não veio do nada. Né? Na introdução do teu livro você compartilha, no caso você tem 2 livros, depois você pode contar um pouquinho melhor a história deles, mas eu tive acesso a Um Passo por Dia, uma leitura muito agradável, lembra uma poesia, né? Os pensamentos, e você compartilha ali um pouquinho da história que levou até ao livro. Então, antes da gente chegar no livro, eu queria que você compartilhasse um pouquinho qual foi essa trajetória. Como é que a Carol Milters, escritora, falando de burnout, trabalhando com palestras sobre isso, chegou a esse ponto, né? Se foi só uma questão de interesse, como um médico que quer estudar sobre joelhos, ou se foi uma outra jornada. Conta um pouquinho de como foi essa trajetória até a chegada do livro. Eu entrei nesse assunto por experiência, por vivência e pela dor, assim, nessa semana, estou completando 8 anos que eu me afastei da empresa onde eu tive meu primeiro burnout. E aí, nessa semana, eu estou fazendo várias retrospectivas também, lembrando desse momento, dessa saída, porque foi muito difícil. Eu era uma executiva, eu tinha crescido muito na minha carreira, muito rápido. Comecei muito nova,
fui crescendo num mundo corporativo de tecnologia, onde é tudo muito rápido, a empresa foi crescendo rápido, eu também. E eu não fui percebendo os sinais que o corpo foi me dando, eu não fui percebendo o estilo de vida que eu estava levando, eu não fui percebendo o ambiente onde eu estava. E quando eu me dei conta, eu consegui parar a tempo, mas não sem sequelas, né? Eu consegui parar antes de que isso complicasse muito mais a minha saúde física. Eu comecei a ter vários sintomas físicos, a gente entra um pouco depois no burnout, mas eu comecei a ter vários sintomas físicos que pareciam coincidências, eu em vários médicos diferentes, cada um medicava uma coisa diferente. E aí, em algum momento, eu me dei conta, não, assim, enquanto eu sair, né, ficar doente, ficar uns dias fora e voltar para o mesmo espaço, eu vou ficar doente de novo. Então, eu preciso parar. E aí, eu tomei essa decisão de parar, eu estava com uns 28 anos, e foi muito difícil, porque parecia que eu só servia para aquele lugar. Há 8 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu ia me tornar escritora, eu jamais imaginaria que eu ia estar num outro país. Para mim, a minha vida era aquilo ali, tudo que eu sabia fazer era servir para aquela empresa, naquela indústria, naquela área. E aí eu saí para conseguir entender o que estava acontecendo comigo. E nessa saída eu percebi a velocidade que eu estava, a intensidade que eu estava e o nível de relação com o trabalho que eu tinha naquele ambiente. E isso acabou tornando a relação com a organização muito insustentável, o que foi muito traumático para mim. E aí eu acabei viajando pelo mundo, eu tinha muitas milhas, porque eu viajava muito a trabalho. E aí eu pensei, eu vou aproveitar essas milhas, né? Porque afinal de contas, né? Estamos aí. E viajei pelo Chile durante um tempo, onde eu conheci meu namorado, que é holandês. E aí por isso que de todos os lugares do mundo, todos os países do mundo, eu vim parar aqui na Holanda. E aí eu vim para cá, tem 6 anos e meio, quase 7 anos, querendo recomeçar, né? Entendendo que era preciso recomeçar. E eu recomecei muitas coisas, mas voltei para a mesma área, para uma empresa muito parecida, por grana, claro, né? Precisava de dinheiro, precisava me bancar. E aí, em 4 meses, eu fiquei pior do que eu estava antes no Brasil. E aí eu fui obrigada a parar. E no Brasil eu consegui parar por livre e espontânea vontade, eu fiz uma transição de 1 mês, treinei pessoas, sabe? Aqui eu simplesmente mandei mensagem e disse eu não consigo ir. E não fui mais. E aí eu fiquei uns 2 anos em recuperação, eu estava completamente exausta, achei que eu ia precisar me aposentar aos 30 anos, que eu não ia mais conseguir trabalhar, que eu não ia mais conseguir pensar em trabalho. E eu me sentia muito sozinha nessa situação, porque parecia que estava todo mundo dando conta de tudo menos eu. E aí eu num país diferente, desempregada, doente, com problema para conseguir terapia, com problema para conseguir psiquiatra, com problema, né, para ter rede de apoio aqui, recém-chegada. Eu estava aqui fazia meses que eu estava aqui quando eu adoeci. E aí eu comecei a investigar e a ler sobre o que estava acontecendo comigo, né, aquela pessoa assim que gosta de intelectualizar tudo, racionalizar tudo e né, pouco Caxias. Vou estudar o burnout para conseguir resolver o meu burnout. E até que ajudou, assim, né? Mas tem coisas que é só o processo mesmo. E aí eu comecei a fazer esse trabalho porque, na minha exaustão máxima, a única coisa que eu conseguia fazer era escrever. E aí, quando eu me dei conta que a única coisa que eu conseguia fazer era escrever, tem um livro que chama Sociedade do Cansaço, que é do Byung-Chul Han, que fala que o cansaço é sábio. Porque quando a gente está cansado, a gente não consegue fazer tudo. A gente só faz o que realmente importa. A gente faz o que realmente vale a pena. E às vezes quando a gente tem muita energia, quando a gente está muito bem, a gente acaba assumindo umas coisas que não precisava. A gente aceita os convites que não precisa, sabe? A gente, né, exige da gente mesmo um excesso. E aí, nessa exaustão, eu me reconectei com a escrita, que é algo que lá, quando eu era criança, adolescente, eu queria ser escritora, mas eu não sabia sobre o que escrever. E aí a vida me deu o que eu queria, que era tema, era assunto para escrever. E aí, a partir disso, as coisas foram meio que se desenvolvendo. Eu comecei escrevendo em inglês, lá em 2017, 2018. Os meus 2 livros, Um Passo por Dia, Minhas Páginas Matinais, que são meus 2 livros, eles estão em inglês também, e eu crio conteúdo hoje muito mais em português, mas também procuro atender um pouco, também falar um pouco sobre isso, já dei palestra aqui na Holanda também a respeito do assunto. E eu gosto muito que tu falou, Carlinhos, da linha editorial ter o bem-estar e os direitos humanos, porque
quando eu comecei a entender que o burnout não era uma fraqueza minha, e que ele era um sintoma da nossa cultura do trabalho, e que ele era um sintoma de todas as coisas que eu tinha introjetado sobre sucesso, carreira, performance, produtividade, isso começou a aliviar muito do meu sofrimento, tirar muito da minha culpa e me conectar muito com as pessoas. E é isso um pouco que eu tento fazer hoje. Você falou de 2 burnouts, né? Que foi o primeiro no Brasil e o segundo que foi aí na Holanda. Quando eu pedi uma foto para divulgação, você compartilhou lá um link de um álbum e são várias fotos, você às vezes um pouquinho mais séria, com cara de escritora, mas a grande maioria eu acho que você tá sorrindo. E aí eu fico imaginando uma pessoa com 28 anos, uma pessoa jovem, né, que estaria ali se preparando para o auge da carreira, nem estaria no auge da carreira ainda. Se tivesse saído de um mestrado, talvez estando num doutorado com 28, então ainda tranquilo, decolando ainda. Pelas fotos dá para ver que você é uma pessoa mais para sorridente do que séria. E como é que foi lidar com isso com as pessoas que estavam em volta? Aquele tipo de coisa. Imagina, moça, você ri toda hora aí, você tá sempre bem. Ah, isso aí é frescura, sei lá, não sei. Como é que foi lidar com essa sensação? Primeiro assim, quando você começou a sentir, além da questão das enfermidades, para quem nunca experimentou como eu, nunca experimentou um burnout e não faz ideia do que se passa na cabeça, no coração de quem está experimentando um burnout, como é essa sensação, como quem estava vivendo isso, e como era tentar comunicar isso que você estava sentindo para quem estava em volta, porque me parece que assim como depressão, eu tenho alguns amigos que já têm diagnóstico de TDAH, então é uma pessoa neurodivergente, eu tenho conhecidos que comentam sobre pessoas que têm diagnóstico de autismo, então são TDAH, autismo, funcionam diferente as pessoas. E esse grupo tem dificuldade de explicar para quem está perto que eles funcionam diferente. E como é que foi você que estava vivendo esse processo? Imagino que no começo você ainda não tinha um diagnóstico, não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas o que você estava sentindo e como era tentar comunicar isso para quem estava em volta? As pessoas te acolhiam, achavam que era frescura? Como é que foi isso? Ótima pergunta. Nem eu entendia o que estava acontecendo. E algumas pessoas, as pessoas, né? Cada pessoa tinha uma resposta diferente, assim. Mas eu acho que uma das respostas que acontecia muito era: mas o que te falta, né? Tu tem um emprego bom, tu tem um bom salário. Pouquíssimas pessoas na tua idade chegam onde tu chegou. Qual é o problema? Né? Será que tu não está inventando problema? Será que você não está caçando problema? E uma dificuldade muito grande de enxergar o que estava acontecendo realmente por trás daquilo tudo, por trás do post do LinkedIn, por trás do Somos uma Família, por trás do nossa, que lugar incrível, maravilhoso para se trabalhar. Então, assim, as pessoas que não faziam parte do meu dia a dia no trabalho, elas tinham muita dificuldade de entender como que eu estava sofrendo, se tudo que era externo parecia tão bom, parecia, assim, tudo que uma pessoa quer, né? Hoje eu acho que depois da pandemia a gente coletivamente tem repensado um pouco isso. Mas há 6 anos atrás, 8 anos atrás, uma mulher jovem, eu sou da primeira geração da minha família que fez graduação. Então, quando a gente fala sobre essas questões geracionais também, então, eu venho de uma geração que, para mim, o sucesso financeiro é um fator de pertencimento na família, um fator de dar orgulho na família, né? E que parece realmente uma loucura, assim, como é que tu vai sair desse ambiente? Eu não conseguia nem cogitar sair, eu não conseguia nem imaginar como é que seria um outro trabalho, uma outra empresa, assim. Era algo muito, muito, muito... era muito aquele pensamento super ansioso, assim, de é só isso que eu tenho, que é algo que é muito do burnout, que ele te dá... o burnout ele vem pelo estresse crônico, né? O estresse ele faz parte das nossas vidas e hoje em dia o estresse crônico de uma certa forma também faz parte da nossa vida. Mas quando a gente chega num nível em que a gente para de se reconhecer
em que a gente começa a ter questões fisiológicas, assim, então o sono está prejudicado, a gente não consegue descansar porque a gente não desliga, e mesmo quando a gente desliga, quando a gente acorda no dia seguinte, ainda tem cansaço para conseguir, para precisar descansar, sabe? A nossa cognição fica muito prejudicada, então, assim, eu sentava na frente do computador e para escrever um e-mail era um parto, e eu ficava, gente, mas eu não sou assim, eu tô acostumada a fazer coisas muito mais difíceis do que isso. E aí tem uma dimensão existencial também, que é de eu não sei para onde é que está indo a minha vida. Eu não sei por que eu fiz essas escolhas. Eu não sei por que eu estou nesse lugar. E isso é um lugar de muita angústia e que as pessoas em volta elas têm muita dificuldade de enxergar. O que para mim começou o que eu percebo que para as pessoas na minha volta foi facilitando para elas entenderem que eu estava em sofrimento, foi que elas começaram a não me reconhecer mais. Então, assim, eu não era mais uma pessoa sorridente. Legal. No trabalho eu não sorria mais. Eu sou uma pessoa que eu gargalho. Eu dou gargalhada. E aí eu era uma pessoa que entrava séria e saía séria. As pessoas que me conheciam há mais tempo, elas percebiam isso. E aí tinha dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa que achava que isso era uma defesa normal e que eu estava entrando no mundo corporativo e que era assim mesmo. É assim que funciona, tem que ficar sério mesmo. E outro tipo de pessoa que pensava, mas ela não é assim. Né? Mas isso não é ela. Ela está tentando ser outra coisa que não é ela. E aí, em outros ambientes, amigos, família, o que começou a gerar um pouco mais de empatia foram os sintomas físicos. Foi ver assim, que eu realmente não conseguia trabalhar. Eu tinha infecções, eu tinha dores, eu tinha uma série de problemas. Eu morava sozinha na época. A minha mãe ia comigo, ficava na minha casa, e eu chorava e dizia, eu não consigo ir, eu não consigo ir, eu não consigo ir. E isso é uma coisa que as pessoas que passam por isso, elas sentem e a gente não consegue explicar. Porque parece que a gente está criando isso na nossa cabeça. Parece que é só uma... Não, mas é só levantar aí. Aqui na Holanda eu tive 2 experiências muito interessantes com médicos que falou sobre a coisa do sorridente. Eu tive uma depressão no começo do ano em função do inverno aqui, que foi muito... A gente teve muito menos sol do que normalmente, que já tem pouco. Aqui a gente tem no Japão o inverno. Por exemplo, hoje a minha esposa foi me buscar no trabalho, a gente estava voltando de carro, ela foi me buscar, me trazendo para casa, 5h40 é noite. Então, Sim. Entre 4h30 e 5 horas aqui no inverno, não, já é noite. Então, dependendo da tua rotina de trabalho, você sai de casa, ainda é noite, você trabalha dentro da fábrica, não vê o dia, e você volta para casa à noite. A galera que trabalha com saúde mental, instituições religiosas, igrejas, conselheiros, todo mundo já se prepara. Porque é uma galera que fica mal aqui, tem essa questão cíclica por falta de vitamina D, falta de sol, tudo é escuro, não tem horizonte. É engraçado você falar isso porque o pessoal que circula nesses ambientes de acolhimento, seja religioso, terapêutico ou conselheiros, eles falam, cara, inverno é se preparar para lidar com a galera mal. E esse inverno eu tô entrando nele já muito diferente por já precisar entender quais são essas preparações que precisa. E aí, quando eu fui na médica para dizer, no comecinho do ano, para dizer, olha, eu não tô bem, o laudo que ela mandou pro psiquiatra foi fez brincadeiras e sorriu, incoerente com o relato depressivo. Então, assim, eu não posso rir. Se eu tô em depressão, eu não posso sorrir. E aqui, quando eu não consegui trabalhar e eu fui no médico para entender o que estava acontecendo, sem ainda entender que era um outro burnout, né? O médico olhou para mim e disse assim, mas é só ir. Vai, tu não veio aqui. Pega o trem e vai no escritório, eu não sei qual a dificuldade. E aí nossa, então assim, e aqui foi que eu entendi que era burnout, porque no Brasil eu nem tinha essa palavra, né? Os colegas, quando eu pedi o afastamento no Brasil, os colegas, eles foram encontrando formas
foi muito interessante, porque assim, a gente tem estratégias para conseguir sobreviver. Então, assim, à medida que eu disse, olha, eu não aguento mais estar aqui, eu preciso sair para poder me reorganizar, a gerente de RH da empresa me chamou para um café fora do escritório para dizer: tu tem certeza que tu vai pedir um afastamento? Eu disse: olha, ou é isso ou eu não volto um dia, eu não vou chegar em casa, entendeu? Eu não vou chegar aqui. E ela: não, porque assim, você tem noção do impacto dessa tua decisão no resto da empresa? Imagina se todo mundo agora resolve parar. E eu parei sem receber salário. Eu não recebi salário. Até eu sair da empresa, eu não recebi salário. E aí eu disse: olha, se para todo mundo da empresa é melhor não receber salário do que vir trabalhar, eu não sei se o problema sou eu. Eu não sei se sou eu que estou criando um comportamento de manada aí, enfim. Então, é muito difícil. E eu comecei a fazer esse trabalho muito por essa dificuldade das pessoas entenderem, delas acolherem, delas aceitarem. Quem passa por isso tem dificuldade de aceitar. Quem está em volta tem dificuldade de acolher, porque parece assim, às vezes parece, a pessoa precisa de uma sacudida. Sai da cama, levanta, vai ser útil, larga de preguiça. E são essas as coisas que mais nos fazem a gente se sentir assim, no chão. Porque pela nossa vontade, a gente continuaria realizando, a gente continuaria produzindo. É que a gente chegou num ponto que a gente realmente não aguenta mais e precisa realmente apertar um reset e começar de novo. Deixa eu só bater um palminho aqui. Olha quem chegou, o Henrique! Muito bem, bom dia, dois queridos. Obrigado, meu querido. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir um filme chamado Melancolia. Gostei do nome. Assista Melancolia. Eu posso estar errado a respeito do nome, mas eu acho que é Melancolia chamado o filme. Eu fui assistir o filme porque é um filme que fala sobre uma coisa meio de universo, de planeta passando perto do planeta Terra, não sei o quê. E foi interessante porque eu cheguei no filme sem saber direito o que era, eu só li uma sinopse muito por cima, assim, falar, tem um planeta que está se aproximando, vai passar perto do planeta Terra e vai vai mexer um pouco na atmosfera e tal. Mas tem uma cena do filme Melancolia, que aí depois você percebe que o filme está tratando, brincando com essa questão meio Steven Spielberg, assim, passando planeta, não sei o quê, mas está tratando de um outro assunto emocional. Tem uma cena que a moça tá vestida... a cena, assim, parece um lugar meio sombrio. Ela tá vestida com um vestido branco, descalça, tentando caminhar no jardim. E isso é ela. Aí, só que quando mostra ela, como se fosse ela por dentro, ela tá com umas correntes, com uns gomos do tamanho de um, sei lá, de um tênis, enrolada nela, e ela tentando se mover com esse monte de corrente em volta dela. E aí você vai vendo o desenvolvimento do filme, o porquê dessas correntes, e vai fazendo as suas conexões. Mas é interessante você, quando disse que, falou, não, a gente tem vontade de ir, porque eu já tive contato com uma pessoa que teve por alguns meses lidando com depressão, e a expressão que a pessoa usou era algo do tipo, parece que eu tô presa dentro de mim mesmo. Eu tô bem por dentro, mas parece que a estrutura, o hardware parece que não funciona. O Henrique tá dizendo aqui, filme Melancolia de 2011, disponível no Prime Video no Brasil. Tá aí, ó. Ticlin, paga nós, Prime Video, né? Mas é muito interessante, um filme muito legal. Eu fui assistir como ficção científica e, na verdade, é um filme extremamente profundo, tratando de outras questões. Mas é interessante isso, né? Essa questão de... E aí eu fico imaginando a dor que isso gera por dentro. Por exemplo, eu estou num processo de autodescoberta, pesquisando, tentando ouvir. Não tem um diagnóstico, mas tem vários indicadores no meu dia a dia, percebidos pela família, por gente que tem estudado o tema, quando eu compartilho, de que eu seja uma pessoa neurodivergente, muito provavelmente com TDAH. E é legal, a gente brinca, né, que para algumas pessoas o TDAH é um superpoder,
que vai te dar hiperfoco, vai ser uma pessoa criativa. Mas é engraçado que ao mesmo tempo que você percebe uma série de potencialidades, isso também gera sofrimento, porque você não consegue funcionar igual todo mundo, parece que a tua cabeça funciona de um jeito que nem você entende direito, e aí eu imagino, apesar de nunca ter enfrentado burnout nem depressão, de que em alguns aspectos esse conflito, veio a palavra que eu estava procurando, esse conflito interno entre esse eu ideal que você queria ser e aquele eu que você olha no espelho e fala, mas é assim que eu sou, mas não... Por quê? Oh, meu Deus, por quê? Né? Eu imagino a dor que isso gera. E o que eu queria ouvir de você, assim, nesse processo você falou que você estudou, tentou entender, no começo não entendia, depois tentou entender. Você teve um auxílio externo no sentido, assim, de um conselheiro, um terapeuta, você falou que na Holanda você teve, né, a psiquiatra sendo acompanhando, mas no Brasil você já conseguiu desde o começo ter esse acompanhamento ou nem tanto? Foi uma coisa que você foi considerar lá pra frente, depois que já tinha virado o balde já? Eu já fazia psicoterapia com uma psicóloga do Brasil, e aí eu fiquei com ela por 8 anos. Uhum. Desde que começaram os sintomas, mas os meus sintomas do burnout, na verdade, eles começaram como compulsão alimentar. Que era algo que é um problema que eu tive lá na adolescência, que voltava em alguns momentos da minha vida, e esse foi o gatilho para que eu voltasse para a terapia que eu já tinha feito em outros momentos. E também acompanhamento com psiquiatra. Só que ela não entendia, ela não tinha esse conhecimento das psicopatologias do trabalho e também do burnout. Então, ela me ajudou muito em muitas coisas, mas isso foi algo que eu precisei meio que fazer por mim, assim. Assim como o psiquiatra aqui, ele me prescreveu medicação para depressão, para ansiedade, mas quem precisou unir as pontas fui eu, dentro dos meus estudos, porque eu até poderia ter acesso a pessoas profissionais que fossem especializados, mas e o dinheiro, né? Porque daí são profissionais particulares, muitas vezes são profissionais caros, né? Então, o que deu para fazer, né, foi acompanhamento das questões fisiológicas, então fazer exames e hormônios, e vitamina D, e anemia, e não sei o quê, várias coisas que foram acontecendo também, psicoterapia e medicação com psiquiatra, e em conjunto com isso, questões de atividade física, de rotina, de autoentendimento e autodescoberta também. Isso que tu falou da depressão, desse conflito interno, eu tenho muito a imagem da janela do meu quarto, assim, que para mim é como se fosse realmente aquela imagem, assim, o sol nasce, aí ele se põe, e aí ele nasce, ele se põe, aí é um dia, e aí outro dia, outro dia, outro dia. Isso quando a gente já está no colapso, né? Tem o pré-burnout, que é quando tu ainda está trabalhando, e aí é uma fase em que tu tá como se tu estivesse tentando dirigir a 100 por hora em segunda, que tu acelera e não vai, e o carro faz... e não vai, e não vai, e tu quer compensar aquela falta entregando mais e fazendo mais e fazendo mais e fazendo mais. Se tu não para, né, o teu corpo te para, e é o que aconteceu comigo, e aí tu não consegue, eu precisava, para tomar banho, eu precisava sentar. Eu ficava cansada de caminhar do quarto até a cozinha. Tem pessoas que esquecem de como é que coloca roupa. Tem gente que precisa ir para o hospital. Tem gente que não consegue atinar em fazer comida, em comer. Então, tem níveis que são muito complexos. Eu tô aqui expressando um sorriso, né, para quem tá vendo. Você vai curtir muito Melancolia. Você vai curtir Melancolia. Vou assistir, já está muito na lista no fim de semana. E aí, tu falou, Carlinhos, sobre o TDAH. Eu, há 1 mês e meio atrás, tive o diagnóstico de TDAH. Sou uma TDAH. Tenho TDAH. Não sei se você não eu tenho amizade com uma pessoa que ela não tem diagnóstico também, mas tá fazendo acompanhamento psicológico, tal, e pesquisando para tentar se entender. E ela, assim como eu,
né? Quando você vai, sabe, você pega aquelas coisinhas, olha, é comum as pessoas sentirem tal coisa, fazerem tal coisa, se comportarem de tal jeito. Aquele negócio que você faz, assim, bate 98% da lista. Eu falei, diagnóstico eu não tenho, mas tem vários indícios que pesam a esse lado. E no caso dela, ela encara a questão da ansiedade, né? Ela encara a questão... Depressão, eu não lembro dela ter comentado, mas ela sofreu burnout, tá no processo pós-burnout, o que ela diz que já é um processo que ela já tá feliz, porque ela percebe, ela começa a perceber quando a temperatura sobe, ela tem que puxar o freio e tirar 3, 4, 5 dias de folga, né? Ela já conseguiu criar esse olhar interno, que ela fala, aqui eu já tô sentindo que vai tombar, né? E é curioso, porque eu te fiz amizade com a Tata Finoto, não sei se você conhece a Tata Finoto, ela Não. é a host do podcast Tribo TDAH. É o que você faz para Barnatados, ela faz com os galera do TDAH. Ela tem o primeiro podcast especializado em TDAH em língua portuguesa, e ela tem uma comunidade gigante. E assim como você, ela, para se entender, enquanto uma pessoa diagnosticada com TDAH, se matou de estudar. Hoje ela dá palestra e o caramba. Mas ela comenta como muita gente com TDAH acaba deprimido porque a mente vai muito rápido, se mete num monte de projeto, fica ansioso, depois não consegue, fica deprimido e vai forçando até que acaba num burnout. Essas comorbidades, né, parece que são bem comuns dentro de pessoas neurodivergentes, em especial com TDAH, né, justamente por causa dessa mente acelerada, muita criatividade, mas ao mesmo tempo falta de limite. É uma coisa que eu acho ótimo quando ela fala, que eu me vejo muito, eu dou risada e depois eu fico triste, que chama miopia temporal. Já ouviu falar de miopia temporal? Eu desconhecia esse... Aqui, Carlinhos, isso aqui, assim, ó, eu só consigo fazer qualquer coisa na minha vida hoje por causa disso aqui e porque eu tenho alarme para tudo. Foi aí que eu comecei, que a minha psiquiatra aqui na Holanda, que ela começou assim... Porque eu falei para ela, eu sento no computador e eu não sei que horas são. Aí o meu namorado, ele tem que dizer que a janta tá pronta 10 minutos antes. Porque é o tempo para eu parar e conseguir fazer a transição para ir comer. É só para quem tá ouvindo no Spotify, né, ela segurou um timerzinho na mão, parecendo aqueles reloginhos de despertador, né? Então, além do despertador que eu imagino que tá no telefone, ela mostrou um desses físicos mesmo, que você dá um tapa na orelha dele assim, e ele funciona. Mas é um desafio, né? A gente tá divergindo do tema aqui, né? Essa questão de TDAH é curioso, mas está conectado, né? E é comum, muito comum, pelo menos ouvindo lá o podcast da Tribo TDAH, né, quando tem a galera da rede que participa dos episódios, quando ela não está explicando alguma pesquisa, alguma coisa, a galera falar disso, né? E o burnout, a depressão, as crises crônicas de ansiedade são muito presentes, né, nessa comunidade de gente com TDAH, às vezes TDAH e autismo, né? É interessante, né? E aí uma curiosidade que me fica, né? Porque eu já tive gente num círculo próximo na comunidade brasileira no Japão, de que quando a pessoa que está fazendo acompanhamento infantil, por exemplo, ventila a ideia de que é possível que o seu filho esteja dentro do espectro autista. A galera ignora, não procura acompanhamento, não segue com isso, porque é comum a família ou os pais, no caso quando é uma criança, não aceitar. Quando a pessoa ela é diagnosticada com uma depressão, às vezes com uma crise de ansiedade, é comum eu ouvir relatos de que a pessoa não aceita o diagnóstico. Ela fala, imagina, você está viajando, perdão, você está viajando porque eu sempre fui feliz, sempre estive bem, nunca teve isso. E como foi ouvir vocês têm síndrome de burnout? Foi tranquilo? Você fala, não, faz todo sentido, tô super feliz, é isso mesmo, agora vai dar certo. Como é que foi isso? Como é que foi ouvir isso? Eu ouso dizer que a aceitação é a parte mais difícil. Tem gente que passa anos só para aceitar. Porque quando a gente fala do burnout também, aí cada um tem as suas peculiaridades, né? Um TDAH e um autismo, por exemplo, são coisas que não têm cura. Uhum.
São características da pessoa que são para sempre, né? É como se fosse uma miopia. Eu vou precisar de óculos para conseguir enxergar, senão não vai né? funcionar. E o autismo, ele é considerado transtorno pelas questões, pelos fenômenos sociais, mas ele é uma característica da pessoa, né? Uma parte dela, né? E ele tem essa questão vitalícia. Tu ganhou aí um penduricalho para ti que não tem como devolver, né? Uma depressão, tu consegue às vezes, né? Ela entra em remissão, um episódio de ansiedade, de pânico, de outras coisas, tu consegue, né? Tem um caminho de volta, né? Ou, né? O burnout, ele existe, né? O pós-burnout, mas para atravessar pode levar pelo menos uns 2 anos. Se tu chega no ponto de colapso, 2 anos, 2 a 5 anos, dependendo da atenção que a pessoa tem, dependendo do tempo que ela leva para aceitar, dependendo dos ajustes, de como que é a rede de cuidado dela, pode levar mais tempo. Tem gente que está há mais de 10 anos e que não consegue, porque ainda quer voltar a ser a pessoa que era antes. E essa aceitação do burnout, ela é muito complexa, porque ela significa que, em primeira instância, ela significa que a ideia que tu comprou não é a ideia que vai te deixar vivo. Porque o que tu foi fazendo, tu foi seguindo o script. 9 em cada 9 pessoas que passam pelo burnout estão tentando seguir algum script. E aí, quando tu desaba, tu te dá conta que aquele script não serve para nada. E aí tu pensa, mas e aí? Que script que eu sigo, então? O que eu faço? Caramba, você... O que eu dei não chegou a lugar nenhum e a gente chega num ponto em que a gente não se reconhece mais. E aí, a sensação de todo mundo, né? Muitas das pessoas que chegam para mim ou nos encontros falam é de estar perdido. A gente fica com uma sensação de que não tem saída. E como a gente está falando do trabalho, é sobrevivência. O trabalho ele tem uma série de significados na nossa vida, né? A gente sobrevive pelo trabalho, a gente sustenta pelo trabalho, a gente é enxergado, a gente é percebido socialmente pelo trabalho. E aí a gente tem também as nossas crenças. Se a pessoa trabalha muito, ela é legal, nossa, a pessoa não para, uau, que correria. Se a gente pegar ainda aquela linha coach, né? Acorde antes de todo mundo, durma depois de todo mundo, durma 5 horas por dia. Aí tem uma linha aí que tipo, a galera já tá acelerada e tem uma linha do coach que fala, não, é isso mesmo, tem que se matar, né? Dorme direito, não, né? Trabalha enquanto eles dormem, né? E eu fico... Você me dá a sensação assim na sua fala que parte desse se sentir perdido vem pela perda do senso de propósito, né? Porque você tá indo para algum lugar e quando você desmonta tudo isso, bagunça o coreto. Eu ouvi 2 podcasts essa semana que me fizeram pensar sobre algumas coisas. Um eu vi hoje, o outro eu vi acho que ontem. O de ontem, a pessoa estava refletindo sobre como ela tinha, durante a pandemia, ela tinha ficado com um olhar muito depressivo, pessimista e ruim para a vida e para a existência. E ela descobriu que esse olhar foi, em parte, construído pelo volume de informação que ela consumiu sobre o estado do mundo, e cada informação que você colhia naquela época do início da pandemia era uma informação ruim e com ninguém sabia para o que ia dar esse negócio. E aí ele falou assim, olha, informação é muito ótimo, conexão na internet é muito ótimo, TV 1K, 2K, 3, 4, 5, 8K é ótimo, mas a minha esposa teve que tirar o controle da minha mão e desligar a TV, falou, chega, você já sabe o que está acontecendo, chega. E ele falou assim, eu tive que equilibrar com notícias boas para poder ficar bem. Aí, por que eu tô dizendo isso? Porque, como você falou assim, olha, você tem aquele ideal de qual é a relação que eu devo ter com o trabalho, com a existência, com, sei lá, em quanto tempo eu devo alcançar sei lá o quê.
E informação também é assim, né? Eu vou fazer TikTok, Twitter, Instagram, não sei o que, eu vou consumir tudo. E parece que o nosso cérebro, e já ouvi dizer isso, eu não sou especialista, então eu não sei, mas eu já ouvi em algum lugar de que, na verdade, o nosso cérebro realmente ele não tem capacidade de assimilar o tanto de informação que a gente recebe. E a gente recebe desgraça atrás de piadinha, depois de um acidente, depois de um meme, depois de não sei o quê. Você não tem nem tempo de processar, porque antes você lia no jornal que alguém sofreu um acidente de carro, era 24 horas para você saber que a vovozinha teve o gato salvo pelo bombeiro porque o gato estava na árvore. Agora, em 30 segundos, você passa de uma bomba explodindo na Ucrânia para uma questão da guerra da Síria, para o acidente da esquina, e aí você vai assim, você nem assimila. Isso é uma coisa muito maluca. E uma outra coisa que a sua fala me fez pensar, que eu ouvi um podcast hoje dizendo que, se eu não me engano, 70% da população americana sofre de obesidade. E tem um negócio no mundo chamado zonas azuis, e essas zonas azuis têm a ver com longevidade. E aí tem um documentário, não sei em qual plataforma, e um dia um cara vai visitar essas zonas azuis, ele quer entender o que as pessoas vivem. E é curioso porque quando você para pensar no estilo de trabalho que a gente construiu, a tecnologia que teoricamente é para facilitar a nossa vida e deixar a nossa vida melhor, a alimentação processada, ultraprocessada, que deveria deixar a vida muito mais fácil, melhor, muito bem, porque a gente vai... Tudo isso que a gente colocou como esse ideal, aí voltando à palavra ideal, de que é bom, tem se mostrado uma grande porcaria. A tecnologia que é para nos servir, ela está nos matando emocionalmente. A rotina do trabalho que a gente conseguiu criar porque tem energia elétrica, porque se não tivesse 5 horas, tava todo mundo em casa dormindo com as galinhas, ia dormir 12 horas no inverno, trabalhar só enquanto tivesse sol. Agora a gente tem luz artificial aqui no Japão, as fábricas rodam 24 horas direto, não para nem final de semana. Tem umas rotinas meio maluca. E aí a gente é engraçado, né? Você vê assim que esse ideal do que é bom, qual é a rotina adequada, do que é ser produtivo, do que é legal para a vida. É engraçado, a gente está indo para pelo menos uma parte da sociedade, alguns países, parece que estão se metendo, cavaram um buraco para tirar minério e estão ficando dentro do buraco, né? É curioso, assim, é um pensamento que deu uma volta toda, mas eu fiquei um pouco pensativo quando você falou dessa questão da perda de propósito, né? Sentir que você não vai para onde. E eu sinto que, como humanidade, em algum momento a gente se vai ter mundo e tiver humanidade até lá, vai chegar um momento onde a gente vai precisar fazer isso. E a gente vai ter um problemão, porque o índio que aí eu tô conectando com a mentezinha de TDAH maravilha, né? Eu tô conectando com outro podcast que falava sobre os indígenas. E os indígenas são aqueles que muito da ciência, ou pelo menos da abordagem científica e da narrativa histórica, olha para eles como os atrasados, os primitivos, não sei o quê. E eu fico pensando, quando o mundo colapsar, quem vai ficar são eles lá colhendo mandioca e plantando milho, e a gente vai se lascar. Porque hoje a gente tá todo mundo preocupado se o salário vai cair, porque estão brigando lá na Ucrânia. O índio tá lá preocupado com o tempo, tal, né? O tempo tá bagunçado por causa do clima, mas é curioso, né? Como aquilo que a gente colocou como ideal da tecnologia, industrialização, blá blá blá, tá derrubando a gente, inclusive dentro da rotina de trabalho, da pressão, do que a gente precisa. Hoje eu tava conversando com um menino no trabalho de que a gente tem 5 minutos de intervalo na manhã. São 2 horas de trabalho, sem parar. Na linha, você não pode sair da linha. Não pode conversar, inclusive. 5 minutos para você tomar um suco, um lanche e ir no banheiro, voltar. 45 minutos de almoço e 10 minutos à tarde. Aí eu tava pensando, engraçado, né? Você não pode ir ao banheiro quando o seu corpo diz que precisa, você não pode ingerir água quando o seu corpo diz que precisa, você não pode se alimentar quando o seu corpo diz que precisa, porque a fábrica, as peças, a rotina de trabalho é mais importante do que o ser humano que tá ali na linha. E toda a estrutura de pensamento, né, o Fordismo, aquela coisa toda foi pensada assim. Bom, chega, concluí, aterrisei esse pensamento. Mas de que é esquisito como a gente cria alguns ideais para alcançar o ser completo e quando a gente chega lá a gente se estrepa, né? É muito, muito
complicado. Você fez uma... Nossa, eu ficaria mais umas 5 horas aqui conversando contigo. E eu não tenho nada marcado, então, o pessoal aí que está assistindo, vamos lá. Eu ouvi uma frase, Carlinhos, esses dias, mas eu não vou lembrar de quem. Eu sempre gosto de dar as referências, mas essa eu vou falhar. Com a invenção do navio, se inventou também o naufrágio. Cada solução traz um problema novo, né? A gente hoje, a gente está numa aceleração e num ritmo de vida e de informações que é como se a gente tivesse tentando colocar o StreamYard para rodar num Nokia tijolão. O nosso hardware emocional, fisiológico, é o mesmo das cavernas. E olha a quantidade de coisa que a gente fez, e a curva de aceleração da tecnologia ela está indo exponencial. Então, a gente não tem capacidade cognitiva de assimilar. Quando o celular ou o nosso computador está chegando no limite, seja porque precisa carregar, ou seja porque a gente colocou arquivo demais e não cabe mais, ele começa a ficar devagar, ele começa a travar, e aí ele diz, ou tu apaga, ou eu vou pifar. E a gente continua querendo acumular. E a gente acumula. A gente está muito pautado pela lógica do acúmulo. Acúmulo de trabalho, acúmulo de dinheiro, acúmulo de relações, acúmulo de seguidores, acúmulo de tudo. Tem uma socióloga que chama Mariana, também esqueci o nome, TDAH, nomes, muito difícil, que ela tem um curso que chama Aprendendo a Cuidar de Si, que traz uma perspectiva do autocuidado a partir da filosofia do Foucault. Ou seja, incrível. E aí ela fala de uma ideia da produtividade perversa, que é uma produtividade que ela só quer o crescimento, ela só quer o acúmulo, ela só quer... essa semana, eu preciso produzir mais que semana passada. Azar de que recursos que eu vou usar. Azar se meu corpo permite ou não. Azar se o tempo lá fora está de acordo. Azar se as condições são adequadas ou não. A nossa lógica de produção hoje é essa. Tem um conceito que eu acho interessante da gente trazer também, que é a burnout shock. Uma das esse eu não conheço, esse é novo. O termo burnout, lá no Vale do Silício, lá do outro lado do mundo, né? Onde a gente tem aí muito da lógica de trabalho que a gente tem hoje, ela vem muito do Fordismo, muito da forma como as empresas japonesas trabalham e a Fabril, né, do pós-guerra, e também muito de o que se faz no Vale do Silício, na Tilda do Vale do Silício. Eu fui, trabalhei lá, fiz treinamento, fiquei assim, ai, nossa, que coisa maravilhosa. Hoje eu olho e penso assim, meu Deus do céu, como é que pode? Burnout shops era um tipo de operação lá dos anos 90, quando o Vale do Silício começou a explodir, que era aquele conceito lá do Jeff Bezos e do Steve Jobs de na nossa garagem, entre muitas aspas, a gente cria uma ideia genial e a gente vende a empresa, ou a gente lucra e a gente coloca na bolsa e aí sai com o bolso cheio de dinheiro. O conceito do Burnout Shop era chegou, cria essa empresa, né, essa ideia, essa startup, tu dá tudo que tu tem, sangue, suor, lágrimas e tudo mais, por um tempo. E aí tu vende. E aí tu vai fazer outra coisa. Vai velejar, vai, sei lá, vai fazer outra coisa da tua vida, entendeu? Só que o que começou a acontecer? O que era para ser um investimento de tempo e de energia com tempo limitado, começou a se tornar o padrão. Então, é como se a gente quisesse botar o Usain Bolt, que corre 100 metros rasos, a correr na mesma velocidade uma maratona. Vai ter um ataque cardíaco no meio do caminho. Não tem como. E a gente está querendo correr maratona na velocidade do Usain Bolt. E a gente está sendo exigido correr maratona na velocidade do Usain Bolt. Sem a galera nos dar água. Dando água só em momentos específicos, indo no banheiro só em momentos específicos. E aí a gente tem duas dinâmicas tem uma dinâmica que é a da fábrica, em que essa regra ela é imposta, externa. Então, tu não pode desobedecer. Só que o que começa a acontecer também, nos últimos anos, é que a gente introjeta essa regra.
Então, as pessoas que estão nessa dinâmica, ou que são herdeiras, a palavra é erradíssima, né? As pessoas são herdeiras, elas estão num outro patamar. As pessoas que são descendentes de quem opera por essa lógica já vêm com uma configuração e a gente introjeta que a gente não pode fazer xixi, que a gente não pode parar, que a gente não pode descansar e que a gente tem que fazer. E aí, isso é a coisa mais perversa. Porque existe um nível de perversidade quando tem alguém cobrando de ti. Uhum. Existe outro nível quando é tu que tá cobrando. E aí dá-lhe terapia pra gente resolver. Antes da gente ir pros teus livros, que você tá falando de questões aí que reflexão ajuda. E terapia ajuda, né? Uma das coisas legais de um processo terapêutico que eu passei foi conversar com uma pessoa que é habilidosa em fazer perguntas para te fazer pensar. Né? O terapeuta, ele não te dá respostas, ele é um profissional bom de fazer perguntas, e essas perguntas te fazem pensar. Mas deixa eu dar uma passadinha aqui nos comentários para quem tá ao vivo. Tem aqui o @gibinsano. Eu suspeito que estou com burnout e percebo que minha equipe de trabalho também está indo pelo mesmo caminho. Falar para eles o risco disso me leva a entender que eu sou um risco para a chefia. Eu acho que ele comentando aquele momento onde você tomou o cafezinho com o RH. Ive Passos, eu aceitei bem o diagnóstico da síndrome de burnout e me senti aliviada quando a psiquiatra me afastou. Mas a aceitação das mudanças que eu precisava encarar e de me aceitar doente também foi difícil, porque eu sempre fui a forte. Isso aí é interessante. Errado não tá podcast. Acredito que perdemos o propósito quando o trabalho virou o centro da vida de todos nós. Quando você fizer as suas considerações em relação a esses comentários, eu queria que você conectasse isso com o conteúdo do teu livro, porque eu vi que, pelo menos eu tive acesso a um dos livros, e ele é muito reflexivo. Então, não sei se você quer comentar, né, o que o pessoal escreveu aqui, mas você já esticasse isso e conectasse com o conteúdo do livro, apresentando um pouquinho, assim, o que tem no Páginas Matinais, quem for ter acesso a esse livro, a que tipo de reflexões ela vai ser exposta, e Um Passo por Dia, que foi o que eu tive contato, gostei bastante do jeito que é escrita, como é que as questões são apresentadas, o que ela encontra num passo por dia. Porque aí a gente sempre costuma ficar por volta de 60 minutos do bate-papo. Eu vou tentar aterrissar o aviãozinho aqui, né, no horário, respeitando os nossos ouvintes. Isso aí. Cada livro, ele foi o Minhas Páginas Matinais, que é o meu primeiro livro, ele é um relato, ele é um retrato do meu processo de reabilitação de 2 anos. Então, eu não escrevi um livro de sentar e vou escrever um livro. Eu fui escrevendo num exercício de escrita, que chama Páginas Matinais, e aí, em algum momento, quando eu me entendi escritora, eu queria escrever um livro que fosse, assim, o tratado sobre burnout, porque daí a pessoa tem mania de grandeza, perfeccionista, quer fazer assim, né? E aí, obviamente, que eu travei. E aí, um dia, conversando com meu namorado, ele disse assim, mas, Carol, o que te conecta com as pessoas é a tua história. Conceito, tu vai no Google e encontra, entendeu? Uhum. E eu comecei a juntar um pouco, porque, assim, ninguém melhor para saber o que a Carol de outubro de 2017 estava sentindo do que a Carol de outubro de 2017. E como eu escrevi, eu fui coletando, e aí eu percebi que eu tinha um livro já. Então, são páginas que eu fui escrevendo de acordo com o que eu ia sentindo. Então, assim, tem um dia que eu estou super animada e que eu quero dissertar sobre o burnout em 5 páginas. E tem outro dia que eu escrevi uma linha, porque eu não tenho ânimo para fazer nada. Então, o Minhas Páginas Matinais, ele tem essa autoconversa que eu escuto, que as pessoas falam muito, que gera muita identificação. Então, isso que a Ives falou, né, da aceitação, eu falo muito sobre essa questão da aceitação, falo da minha dificuldade de aceitação, ele é escrito muito em primeira pessoa, assim, de como é que está sendo o processo para mim. E que, às vezes, para quem está passando por isso, ou para quem conhece alguém que está passando por isso, é muito importante ter essa noção, assim, de, mas o que está passando na cabecinha da Carol agora, assim, quais são os passos que ela foi dando. Uhum. Depois que eu já estava enxergando a luz de novo, eu fui coletando algumas das reflexões e fui criando reflexões, que é o Um Passo por Dia,
que tem muito a ver com algumas das lições. Um passo por dia eu reúno algumas das lições que foram mais fundamentais para mim, e que ainda estão, e que às vezes eu abro e me dou conta, nossa, eu precisava ler isso hoje. Nos meus stories no Instagram, eu compartilho todos os dias, eu compartilho um passo, para a gente também refletir um pouco. Uhum. Essa vida acelerada faz com que a gente não pare para refletir. Mas será que faz sentido estar indo para esse lugar? Será que faz sentido? E às vezes, sim, faz sentido e eu vou mais confiante. Mas às vezes eu posso recalcular, eu posso olhar de uma outra forma. E aí, eles são textos curtos, breves. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para quem estiver no vídeo, que tem ilustrações. Aqui é a minha prova de impressão. Que tem ilustrações, ele é muito pensado para quem não tem tempo ou energia para ler grandes tratados. É assim, o que eu posso aprender em uma página, e que possa me confortar um pouco. Eu tento sempre trazer uma linguagem de muito acolhimento, porque eu sei o quanto que a gente se sente excluído, o quanto que a gente se sente incompetente, fraco. Também colocar uma pulguinha assim atrás da orelha da pessoa de: será que é por aí? Se for, legal, e aí tu vai ter certeza. Mas se não for, vale a pena investigar, né? E aí levar isso para um processo de terapia, levar isso para uma conversa com amigos, levar isso para um processo de escrita. E eu gosto muito de pensar que ele pode ser um livro de cabeceira mesmo. Um passo por dia, eu acho que ele pode ser um livro de cabeceira, de eu abrir e vou ver o que passo tem hoje para eu refletir. É engraçado que na introdução do livro você cita isso. Eu falei, nossa, por que ela tá falando isso? Aí quando eu vi o livro, eu falei, ele tem um fio condutor, mas ele é praticamente assim, são pecinhas soltas que você pode pegar uma e aquela pecinha solta, ela faz sentido. Você falou da importância da comunidade, dessa rede de apoio, e aqui eu quero abrir oportunidade para você fazer o teu jabazinho, porque além dos livros, né, o Páginas Matinais e Um Passo por Dia, você tem aí caminhado com uma comunidade. Então, eu quero pedir para você apresentar as atividades da comunidade, como é que o pessoal tem acesso a essa comunidade, perfil, rede social, site, não tem constrangimento nenhum. Se caso tem algum tipo de plano premium, que sei lá, não sei, pode apresentar, não tem problema. A ideia de trazer a galera aqui é para a gente conhecer atividades que são produtivas, que estão rolando aí mundo afora. Eu tenho hoje o Burnoutados Anônimos, que é um grupo de apoio para quem está passando pelo burnout. A gente se encontra normalmente na última sexta-feira do mês, 12h30, horário do Brasil, no Zoom. Pode ligar a câmera, pode não ligar a câmera, pode ficar como ouvinte. A gente tem em torno de 40 a 60 pessoas que entram todo mês. Tem gente que entra uma vez, tem gente que entra uma vez no ano, tem gente que entra todos os meses há 3 anos. A gente está indo, no mês que vem, a gente está indo para o 40º encontro. E é um espaço para a gente poder trocar experiências e se fortalecer. Além do Burnoutados Anônimos, tem os meus conteúdos nas redes sociais, então eu sou @carolmiltras em tudo. E o Burnoutados Anônimos é gratuito, sem fins lucrativos e nem comerciais. Eu tenho também um curso que chama Entendendo o Seu Estresse, para a gente começar a entender o que é esse tal desse estresse crônico, para a gente poder prevenir o burnout, ou se a pessoa já passou por isso, poder entender como que ela pode recomeçar sem precisar sempre estar no modo sobrevivência. E aí eu tenho um curso também de saúde mental no trabalho, em que eu compartilho praticamente tudo que eu aprendi sobre como que a gente pode priorizar a saúde mental no trabalho. Falo sobre estigma, que é muito disso das pessoas não aceitarem, e como é que a gente pode criar saúde mental na nossa relação com o trabalho e também nos espaços que a gente ocupa, na nossa comunidade, na nossa empresa, o que está ao alcance de cada pessoa para a gente poder cultivar a saúde mental no trabalho. E aí, durante as próximas semanas, próximos meses, a gente vai ter também um instituto, que vai ser um instituto especializado em burnout, que a gente vai ter modelos de associação em que a pessoa vai poder ter uma assinatura anual e vai ter acesso a conteúdos de acordo com o momento dela, tanto para pessoas que estão passando por burnout, como para especialistas, para psicólogos, para quem cuida dessas pessoas. E, às vezes, essas pessoas que estão cuidando, elas não têm espaço de troca, elas não têm espaço de qualificação também, porque é um tema que não tem tanto conteúdo em português, ou que não tem tanto conteúdo que é fácil de encontrar. Às vezes, o conteúdo vai muito para a coisa do livre-se do burnout em 3 dias.
Então, uma forma ética, centrada no trabalhador, né? Para que a gente possa aliviar o sofrimento das pessoas que estão sofrendo e prevenir na medida do possível. Coisa linda. É isso, gente. Carol Milters, você pode procurar aí nas redes sociais, é facinho de achar, eu procurei, joguei na net, isso aqui também, sai site, sai LinkedIn, sai Instagram, é o caminho para você procurar. Eu vou deixar depois, quando eu for publicar no Spotify, também a descrição no Spotify. Você pode depois procurar aqui na descrição do YouTube, eu vou colocar também, não será hoje enquanto eu estou gravando, mas quando eu for fazer as atualizações e publicar no Spotify também a gravação que está acontecendo aqui com transmissão ao vivo para o canal da Anabecast no YouTube, Facebook e para os canais aqui também da Carol, você vai encontrar o link para você poder conhecer o trabalho dela, fica a indicação. Os livros são de leitura muito agradável, um passo por dia é bem interessante. São leituras bem curtinhas e eu gostei porque são leituras profundas que fazem você questionar algumas coisas. E isso é muito maravilhoso. Lembrando que você pode acompanhar o trabalho da Anabecast, que é a minha produtora, no @AnabecastJP no Instagram, LinkedIn e YouTube. E nesses canais você vai saber quando eu publico um dos podcasts originais da minha produtora, que é o Diálogos Motiori, como também outras atividades, né? No Instagram e no YouTube. Agora eu tenho ido a alguns eventos e às vezes eu faço uma live do evento, eu faço uma cobertura do evento, faço uma pequena entrevista no evento. Isso não vai virar um podcast, mas às vezes vai para o YouTube, às vezes fica ali no Reels, algo mais curtinho no Instagram. Então, uma maneira de você se conectar com tudo que está acontecendo se você gosta dessas mídias, Instagram, LinkedIn, YouTube, tem um pouquinho de cada coisa em um lugar. E no Spotify você procura por Diálogos Motiori e você vai ter acesso a esse conteúdo. Só lembrando você que está aí na Holanda ou de repente no Brasil, que é um conteúdo pensado para a comunidade brasileira no Japão. Como eu falo muito de saúde e bem-estar, serve para qualquer brasileiro em qualquer lugar do planeta, mas que ele é pensado para alcançar e ter um impacto positivo na comunidade aqui. Isso é o que eu faço também com outro projeto chamado Você Também Pode, que é um podcast para falar sobre produção de conteúdo em formato podcast, onde eu entrevisto pessoas do mercado de podcast no Brasil e a galera que está fazendo podcast aqui no Japão, e a gente promove bate-papos no sentido de dar um impacto positivo para esses produtores. No Diálogos Motiori, eu estou pensando na comunidade como um todo. No Você Também Pode, eu pensando no impacto positivo para a comunidade podcaster brasileira no Japão. E fica o convite para você que de 25 de novembro a 3 de dezembro a gente tem a terceira edição da Semana Podosfera Nipo Brasileira, conteúdo gratuito, online, de capacitação, de reflexão, com palestra. A gente vai falar sobre saúde mental e produção de conteúdo, a gente vai falar de monetização, a gente vai falar sobre responsabilidade no uso da palavra, a gente vai falar sobre, como formalizar a empresa aqui no Japão, no encontro presencial que vai ter no dia 2 lá em Hamamatsu, a cidade mais brasileira do Japão. Que emocionante, legalzinho. Então fica ligado, se você quiser saber mais sobre isso, @podnipobr, de Podosfera Nipo Brasileira no Instagram, @podnipobr, e você vai saber tudo dessa atividade, porque o Diálogos Motiori faz parte dessa galerinha. E muito bem, agradecimentos dados. Carol, obrigado por você aí, não sei se almoçou antes ou vai almoçar depois, mas obrigado por esse bate-papo. Realmente, a gente conseguiria esticar fácil aqui umas 2 ou 3 horas. Se a gente convidasse o Henrique para entrar na tela aqui, isso esticaria ainda mais, porque é uma pessoa muito agradável de se conversar. Foi muito legal gravar com ele, uma pessoa muito acolhedora também na sua fala. Ele está ali, né? Ele compartilhou, inclusive, na live, desse processo de reconstrução da vida pós-burnout. Mas isso o torna uma pessoa muito sensível, né, na fala dele. Acho que até pela experiência dele, ele consegue ser muito acolhedor e muito sensível. Então fica aí o meu abraço para você, Henrique. Obrigado por ter indicado o trabalho da Carol, né? Tive acesso ao livro, esse bate-papo. Quem sabe, né, a gente faz aí outros bate-papos sobre isso. Quando você tiver a semana de conscientização aí, que eu vi que ela é uma semana de conscientização mundial, então o Japão também está no mundo. Não esquece da gente, avisa, né, de que a gente se envolve de alguma maneira, engaja, não sei, se a gente faz uma outra live aí cruzada e a gente faz alguma coisa que pode ser útil aqui para a galera da comunidade brasileira no Japão, porque realmente também essa questão
do suicídio é um problema, uma curiosidade, né, que a gente tem essa aí questão da saúde mental, né, Janeiro Branco, Setembro Amarelo, falando de suicídio. O primeiro dia de aula aqui no Japão tem um alto índice de suicídio infanto-juvenil. Na pressão da volta à escola. É uma curiosidade, né, eles se preocupam com isso, só um detalhe cultural, né, mas é um detalhe cultural, então é sempre bom a gente falar de saúde mental, porque tem muita gente sofrendo. Antes da Carol poder dar o tchau dela, eu quero deixar aqui o meu agradecimento para você que acompanhou ao vivo, né? Fica o convite para você seguir a gente lá no YouTube, né? @nabecastjp, e para você que está no Spotify, fica o convite também para você dar uma visitinha no YouTube, que dá para você acompanhar as transmissões das gravações. Nem sempre os episódios são gravados com imagem, nem sempre são gravados com transmissão ao vivo, mas alguns sim. Então fica aí o convite para você. Carol, eu vou passar a palavra para você dizer o seu tchau com calma, você se despedir e a gente aterriza esse aviãozinho. Carlinhos, foi um prazer, adorei conversar contigo, conta comigo, vamos ainda fazer muitas conversas. Fiquei muito feliz também de conhecer o patrocinador, o Tsuru. É muito importante a gente ter redes de profissionais qualificados que estejam querendo cuidar das pessoas, então parabéns também ao pessoal por essa iniciativa, obrigada por todo mundo que escutou. carolmilters.com, Carol Milters nas redes todas, na sua rede social de preferência. Em cada uma eu desenvolvo um pouquinho, uma persona um pouco mais corporativa, uma pessoa um pouco mais caótica, uma persona um pouco mais acolhedora, dependendo do perfil da rede. E obrigada mais uma vez para o Henrique por ter feito essa ponte. E neste mês de novembro, no dia 17, vai ser o encontro do Burnoutados, excepcionalmente porque a tia Carol precisa tirar férias. E a tia Carol vai tirar férias. Porque nós acreditamos que os trabalhadores merecem e têm direito à dignidade e têm direito humano fundamental, ao descanso e aos lazeres. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é só procurar. Verdade, inclusive a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos é algo muito interessante, que abre muita mente para muita coisa. É isso, gente. Nós ficamos por aqui na nossa transmissão ao vivo. Para você que está no Spotify, brigadão por ter chegado até aqui. Até a próxima e sayonara! Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.